Olá meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2020. Hoje nós estamos no nosso 11º dia do propósito Caminhada de Oração 6. O tema de hoje é a essência de um rei que ama a Deus. Nós vamos fazer um paralelo e ver a diferença entre o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul e o rei Davi foram os dois primeiros reis, importantíssimo para Israel. E como nós estamos lendo Samuel, eu disse para a gente estar lendo e a gente está falando sobre a vida desses dois homens, né? Ontem nós falamos sobre Davi, tudo que Davi passou. Aquilo era um treinamento, porque Deus tinha grandes coisas para fazer na vida de Davi. Assim é conosco, né, irmãs? Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Por isso nós precisamos aprender a passar pelos treinamentos. Por isso nós precisamos ser aprovados nos treinamentos. Não nos distrair com os treinamentos. Saber a hora de mudar o nível, né? Quando Deus nos passar de nível. Saber a hora de mudar os lugares, como fez Davi. Então vamos lá, irmãs. Bom, Samuel, a gente viu aqui no livro de Samuel que Samuel nasceu com um grande propósito. Deus usou ele ali para conduzir o povo, chamou ele como juiz, como profeta, como sacerdote. Ele estava fazendo um excelente trabalho. Mas no capítulo 8, a gente vê o povo pedindo um rei. O povo começou a ficar, estafado e queria um rei. Disse que queria um rei como as outras nações. Não era o plano de Deus que Israel tivesse um rei. Deus queria conduzir Israel. Deus é o rei de Israel. Mas o povo pediu e Deus, assim, não com muita alegria, não, mas Deus conduziu. Bom, irmãs, eu não vou estar lendo tudo, porque é muitas coisas. Eu vou estar passando por capítulos, porque eu quero falar desses dois reis. Eu vou passar por capítulos. Eu não deixei tudo escrito, como eu deixo sempre. Eu deixei algumas coisas, porque seria muita coisa. Mas aquilo que eu achar que for bem importante, eu vou estar lendo. Mas eu vou estar falando um pouquinho de cada capítulo. Então, no capítulo 8, acontece isso. O povo pede um rei. E Deus concede. No capítulo 9, nós vamos ver Deus revelando para Samuel quem seria esse rei, que foi Saul, né? Saul tinha saído para procurar as jumentas do seu pai. E ele começou a ter uma experiência ali que ele resolveu procurar o profeta, né? O profeta, você vê que ele era procurado em momentos de dificuldade para um conselho, assim como Davi procurou ontem, e Saul também foi procurar Samuel. Saul falou: "Vocês sabem de algum profeta por aqui que possa me ajudar?" Né? E Deus revela para Samuel, no capítulo 9, no versículo 15, fala aqui que amanhã, a esta hora, eu vou te enviar o homem que vai ser ungido príncipe, porque quem ungia o rei era o sacerdote, né? Era o profeta. Então, aqui no capítulo 9 foi isso que aconteceu. Deus escolhe Saul. Muitas vezes a gente ouve dizer que Saul não foi escolhido por Deus, né? Que foi o povo que quis. O povo quis um rei, mas quem escolheu foi Deus, né? Não era talvez a vontade perfeita ali, mas o Senhor que escolheu Saul naquele momento. Naquele momento ele era o homem que Deus queria que reinasse sobre Israel. E aqui nós vamos ver essa trajetória de um homem que às vezes começa muito bem, né? Que Deus escolhe, que Deus chama, que Deus capacita, começa muito bem, mas deixa o seu coração conduzir e ali as coisas são estragadas, desanda todas as coisas. Bom, no capítulo 10, versículo 1, fala assim: "Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungi porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança e sobre o povo de Israel?" Então ele foi ungido rei, né? Ele foi ungido pelo profeta Samuel. Bom, no capítulo 11, versículo 15, peraí, irmãs, antes disso, deixa eu ler aqui, que no capítulo 10, o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Capítulo 10, no versículo: "O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará." Capítulo 10, versículo 6... mas tem outros versículos que falam. Então, logo depois que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, isso é importante que a gente guarde no nosso coração. No capítulo 11, fala assim, capítulo 11, versículo
6 fala que o Espírito do Senhor pousou sobre Saul de novo. E no versículo 15 fala que todo o povo partiu para Gigal, onde proclamou Saul seu rei perante o Senhor, cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com os homens de Israel. Bom, irmãs, eu esqueci de um detalhe aqui que eu vou ter que voltar para dizer para vocês. Quando Saul foi ungido rei, alguns não gostaram, sabe? Alguns não gostaram. No versículo 26 e 27 do capítulo 10, fala assim... Também Saul se foi à sua casa, depois que ele foi ungido, foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem nos salvar? E desprezaram-o, não lhe trouxeram presente, porém Saul se fez de surdo. Então, muitos não gostaram de Saul ter sido levantado e jogaram palavras ali que entristeceu, né, claro, o coração de Saul, mas Saul tomou uma atitude bacana, ele se fez de surdo para aquelas palavras. É importante eu voltar nisso aqui, para eu ler esse versículo 15 que eu estava lendo aqui. Nesse capítulo 11 e o versículo 15, esse capítulo 11 fala da primeira vitória de Saul, tá? Primeira vitória, ele venceu os amonitas ali, e aí o povo proclama ele rei, né? Aí o povo traz presente para ele, todo o povo se alegrou, trouxeram ofertas. Aí, o que acontece? O Saul, que começou bem, que não deu ouvido à voz do povo, já começou a se alegrar, já começou a sentir o gostinho da popularidade. Né? Vai guardando essas coisas aí, irmã. Depois no final você sabe que a gente junta tudo, faz uma salada de fruta abençoada, né? A gente come esse maná que nos dá sustância. Bom, no capítulo 13, vamos passar para o capítulo 13, no versículo 8 ao 14, fala sobre a desobediência de Saul, né? Ali de cara Saul já começa a desobedecer. Samuel falou para Saul para ele ir para um lugar lá, esperar por ele, que ele ia fazer um sacrifício, era para esperar 7 dias lá. Mas olha o que acontece. Capítulo 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, a Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, traz-me aqui o holocausto e a oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Ele não podia ter feito isso, porque isso não era um trabalho do rei, isso é trabalho de sacerdote, né? E aí, no versículo 10 fala, mal acabou ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, eu vi que o povo estava ficando desesperado, se espalhando, e que você não vinha. Então, os dias passaram e os filisteus já não tinham ajuntado. Eu disse comigo agora, os filisteus vão vir contra nós. Então, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci um holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente como louco, em não guardar o mandamento que Deus te deu, que te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel, para sempre. Agora o seu reino não vai subsistirá. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Então, no comecinho da carreira de Saul ali, ele já erra. Ele já sentiu o que aconteceu, irmãs? Nós temos que lembrar daqueles 2 versículos. O primeiro, que uns homens falaram de Saul, né? Quando a gente começa a ler ali, a gente vê que os homens debocharam ali um pouco, mas esse aí que vai reinar sobre nós, né? E ele já baqueou, ele fez bem, ele fingiu ali de surdo, não quis ouvir, mas ele já começou a sentir o gostinho da popularidade, ele começou a querer agradar homens, e ele começou a ver que os homens estavam inquietos, dispersando, e ao invés dele ficar na posição que Deus mandou, ele foi lá e ofereceu o sacrifício, e Deus falou, hoje já vou buscar outro homem, já busquei outro homem que tem um coração em mim. Nós precisamos entender essas coisas para você ver a diferença depois e a gente tirar as lições para a nossa vida. Bom, no capítulo 14,
Aguenta firme aí, irmãs. No capítulo 14, versículo 24 a 27, Saul faz um voto de tolo, tá? Ele venceu uma guerra lá, pela graça de Deus, né? E ele faz um voto, ele diz assim no capítulo 14, 24: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a maldição que o Saul lançou. Porém Jonatas, o filho de Saul, não tinha ouvido que o pai fez essa maldição. Ele pegou a ponta, né, da vara lá e provou desse mel. Então, irmãs, Saul começa a fazer uma cagada atrás da outra, tá? A nossa palavra, ela tem muito poder. Nós precisamos aprender a usá-la. E os homens estavam lutando ali, estavam cansados. E Saul faz um voto de tolo que ninguém podia comer até que Saul resolvesse a hora que eles iam comer. E os homens estavam com fome. Mas Jonatas não ouviu essa proclamação do pai e ele prova esse mel. O que acontece depois é que Saul precisa buscar ao Senhor, aqui no versículo 14, 37. Ele busca ao Senhor para encontrar uma resposta ali, e o Senhor não responde, né? No versículo 35 fala: edificou um altar ao Senhor, este foi o primeiro altar que Saul edificou. Aí no 37, finalzinho do 37, fala assim: porém, aquele dia Deus não respondeu Saul. Deus buscou a presença de Deus, Deus não respondeu. E Saul fala: o que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa errada que Deus não está me respondendo. E aí ele descobre que um homem desobedeceu a ordem dele de comer o voto, né? Porque quando um rei decretava algo, era muito sério. E essa pessoa que desobedeceu a ordem foi o filho dele. E ele estava pronto para matar o filho dele. Só que os homens falaram: não, você não vai matar seu filho, porque foi o seu filho que nos ajudou a ter vitória. Então isso aqui, irmã, eu estou contando para vocês verem como que a pessoa, deixando-se levar pelas suas próprias emoções, deixando levar pela sua falta de conhecimento, de sabedoria, de intimidade com Deus, como ela faz algumas burradas, mesmo achando que está fazendo para Deus, né? Porque ele fez um voto ali achando que estava fazendo bonito. Então, vamos agora para o capítulo 15. No capítulo 15, o Saul precisava destruir os amalequitas. E Samuel disse para ele, capítulo 1, versículo 1, disse Samuel: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Agora escuta as palavras, né? Vai, castiga a Amalequita e mata esse rei, destrói tudo que tem lá. E Saul foi. Só que chegando lá, irmãs, ele não obedeceu como devia. Ele trouxe o rei, ele pegou os melhores bois, as melhores ovelhas. E quando Samuel chega, não vou ler tudo para não ficar muito longo, mas quando Samuel chega, Samuel fala: o que está acontecendo aqui, né? E ele fala: não, eu obedeci o que você me falou. Aí no versículo 15 fala: eu trouxe o melhor das ovelhas, dos bois, para dar ao Senhor. Aí o Samuel fala para ele que ele não obedeceu, e aqui Deus corta o reino de Saul. Deus diz para ele, tem porventura, no versículo 22 do capítulo 15, tem porventura tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar, e o atender a Deus melhor do que as gorduras de carneiro, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e é abominação e idolatria, é culto aos ídolos. Visto que você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Você não vai ser mais rei. Aí o Saul fala: eu temi o povo. Aí nesse capítulo, Samuel vai saindo,
Saul desespera porque vê que Samuel não está com ele, Deus não está com ele, o profeta não está com ele. Samuel desespera, segura a roupa de Samuel. Aliás, Saul desespera, segura a roupa de Samuel, rasga essa roupa, né? Por segurar e Samuel continuar indo. E Deus fala ali, naquele ato ali, Deus fala assim: eu vou rasgar o reino o seu reino, né? E Deus rejeita Saul no capítulo 15. Bom, no capítulo 16, no versículo 14, fala assim: tendo se retirado de Saul o Espírito de Deus se retirou de Saul, veio um espírito maligno que o Senhor permitiu para atormentar. Então nós agora, depois de toda essa explicação, a gente conheceu um pouco da vida de Saul, né? É um cara que infelizmente se deixou se levar pelas suas vontades, achando que estava agradando a Deus, ouvindo o homem. E Samuel, agora o Saul, para terminar a vida dele ainda, para acabar de bagunçar tudo, o que ele faz? Vamos para o capítulo 28. No capítulo 28, versículo 15, ele procura uma feiticeira, porque ele começou a entrar em desespero, porque Saul já não estava mais com ele, Deus não ouvia mais ele, o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Ele entra em desespero e procura uma feiticeira, uma médium, que dizia que tinha costume de consultar os mortos. Isso era pecado, abominação ao Senhor. E quando ele está ali consultando, né, ele pede, porque Samuel já tinha falecido, ele pede para a mulher tentar chamar Samuel. E aparece ali para ela provavelmente Samuel, né? Alguns dizem que não, que era um espírito, mas pelo que eu vejo aqui era Samuel. Não é comum isso, tá, irmãs? A gente não pode consultar os mortos, isso não é de Deus. Deus permitiu aqui que aparecesse para dar um juízo final na vida de Saul. Então ele pega e Samuel fala para ele assim, no versículo 15: por que você me inquietaste e me fizeste subir? Deus se desviou de mim e já não me responde, Saul fala para Samuel. Não, Deus não me responde pelos profetas, nem nos sonhos, por isso eu precisei fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Pecar ali contra o Senhor. Samuel disse, hoje, porque você não deu ouvido à voz de Deus, que hoje você vai estar comigo, né? Deus dá uma sentença aqui que ele vai, hoje, amanhã, tu e teus filhos estará comigo. Ou seja, vão morrer você e seus filhos por causa desse pecado. E então acontece aqui a sentença de morte de Saul. Bom, no capítulo 31, no versículo 6, capítulo 31, versículo 6, fala assim que... Capítulo 31, versículo 6. Morreu Saul e seus filhos, e o seu escudeiro, e também todos os homens foram mortos naquele dia. No 8 e 10. Sucedeu que, vindo os filisteus para despojar os corpos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos, cortaram a cabeça de Saul e despojaram suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus a levar as boas novas à casa dos seus ídolos entre os povos, puseram as armas de Saul no templo de Astarode e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sá. Então aqui eu contei praticamente a história de Saul. Irmãs, eu vou deixar a foto da cidade que chama Bet-Sá, que foi aonde morreu Davi, onde está falando aqui, morreu Saul com seus filhos, tá? É uma cidade muito linda. As ruínas daquela cidade é algo impressionante. É lógico que as ruínas que estão ali não é dessa época. Ali foi construída uma outra cidade romana em cima, tá? Tem um teatro romano assim belíssimo e as ruínas desse teatro, mas ali foi o lugar que foi sepultado Saul. Bom, irmãs, agora vamos lá para a vida de Davi, tá? Para a gente entrar naquilo que o Senhor quer. Bom, então nós vimos aqui, vamos ver aqui umas diferenças. Saul foi escolhido por Deus, Davi também,
né? Saul foi ungido por Samuel, Davi também. Saul estava cheio do Espírito Santo, Davi também. Então, como começa a história de Davi? Todos nós sabemos, né? Davi, no capítulo 16, versículo 1 ao 13, Deus escolhe Davi. Depois que Samuel fala com Saul que ele foi rejeitado, Deus fala para Samuel, capítulo 16, disse o Senhor a Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos eu provi um rei. Então ele vai até a casa de Jessé, no versículo 13, do capítulo 16, tomou Saul o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. No capítulo 17, Davi consegue a sua primeira vitória, que foi vencendo Golias, né? Capítulo 17, no versículo 45, Davi diz para os filisteus, tu vens contra mim com espada e lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. A gente conhece a história de como Davi venceu Golias. Davi venceu sua primeira guerra, mas Davi entrou nessa guerra para defender o nome do Senhor, porque quando ele chega ali, ele vê Golias afrontando, ele falou, esse cara está afrontando o exército do Deus vivo. Então a diferença dele como lutava e a diferença de Saul é bem diferente, porque ele queria a honra do nome do Senhor, ele queria estar do lado do exército do Senhor. Depois de Davi ser ungido rei, depois de Davi fazer isso aqui depois de Davi ter conseguido ser ungido rei, ter conseguido vencer Golias, ele volta para os seus afazeres, ele volta para a sua vida simples, para a sua comunhão com o Senhor, completamente diferente de Saul, que estava preocupado com o povo, o que o povo pensava, né? Em 1 Samuel, capítulo 23, que agora a gente entra aqui no segredo que eu quero realmente que a gente aprenda hoje, capítulo 23 de 1 Samuel, no versículo 1 ao 14, eu não vou ler tudo, mas Davi, depois de tudo ontem que eu disse, Davi resolve ajudar uma cidade. Foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila. Keila é uma cidade, saqueia a eira. Aí agora esses detalhes aqui que eu quero que a gente veja, irmãs. No versículo 2, consultou Davi ao Senhor. Irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor Davi, vai e ferirá os filisteus, e vai livrar Keila. No versículo 4, Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, dispõe-te e desce a Keila, porque eu te dou os filisteus na tua mão. Aqui no versículo 6 fala que desceu, né, Davi com a estola sacerdotal na mão. No versículo... Depois disso, Davi quer saber se Saul continuava perseguindo ele. Aí ele questiona a Deus de novo, né? No versículo 11. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos de Davi? Aí Deus responde, Senhor Deus de Israel, me faz saber o que vai acontecer. E aí Deus responde para Davi, sim, eles vão te entregar. E aí isso que eu quero deixar claro aqui para nós, o maior segredo de Davi, a diferença de Davi e Saul. Davi era um homem que ouvia a voz de Deus. Eu sei que hoje, irmãs, está muito texto, né, muita história, mas nós precisamos tirar essa lição importante que Deus quer. O tema de hoje é a essência de um rei. Qual que era a essência de Davi? Ouvir a voz de Deus. Eu não vou continuar lendo a história de Davi toda, vou só dar uma pincelada aqui, que aí, depois de tudo isso, Davi toma posse do seu reinado, no 2 Samuel, capítulo 2, no capítulo 6, Davi traz a arca, que nós já lemos, no capítulo 12, Davi erra sim, irmãs, Davi errou talvez até mais que Samuel,
Davi se prostituiu ali, né? Caiu em adultério, infelizmente, com a Betseba. Não tem como você contar a história de um homem de Deus sem contar suas falhas também, né? Não é só seus acertos e a gente fazer um pano de fundo como se nada mais aconteceu. Mas Davi, ele tinha esse coração de ouvir a voz de Deus. No final da vida de Davi, Davi reinou 40 anos, morreu de ditosa velhice, deixou seus filhos, né? Ele pagou sim um alto preço pelos seus pecados, porque, irmãs, não pense você ou eu que quando nós desobedecemos a Deus, a gente não paga as consequências do pecado. Infelizmente, Saul pagou com a morte e com a eliminação de toda a sua descendência. O reinado foi arrancado dele, mas Davi, por ter um coração que se arrependesse, que arrependia, e um coração que se entregava a Deus e que ouvia ao Senhor, o reino dele, a Bíblia diz que o reino dele seria perpétuo, né? Que dele vinha o nosso Senhor Jesus Cristo, apesar das circunstâncias ali, apesar do sofrimento que os filhos dele trouxe, que os filhos dele tiveram em consequência do pecado. Bom, vamos finalizar tudo aqui com o que Deus quer falar conosco. O maior segredo de um homem é aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos nos aquietar. Nós não podemos ouvir a voz de homens, irmãs. Saul, o que destruiu Saul foi a preocupação dele em ouvir a voz de homem, em ouvir o que os homens querem, em atender o que os homens querem. E eu falo isso agora para pessoas que são líderes, para pessoas que estão liderando pessoas. Nós precisamos ter muita sensibilidade, muita direção, muito discernimento. Porque a voz do povo não é a voz de Deus, não, irmãs. Muitas vezes, quem é que foi que crucificou Jesus? A própria multidão, muitas vezes. A própria multidão que às vezes clama que você é rei, é a própria multidão que depois pode pedir o seu impeachment, né? Então nós temos que ter sabedoria de ouvir a voz de Deus e obedecer o que Deus quer. Nós temos que ter amor pelo povo, cuidar sim, mas ouvir o que Deus quer, tá? Vamos fazer esse paralelo aqui para terminar. Saul foi escolhido por Deus, Davi também. Saul foi ungido por Samuel, Davi também. Saul estava cheio do Espírito, Davi também. Saul cuidava de jumentas, Davi cuidava de ovelha. Irmãs, eu tive a oportunidade de segurar uma ovelhinha em Israel e que coisa mais... olha, eu pude sentir assim, o que é o significado de um sacrifício de uma ovelha? Porque ela é tão doce, ela é tão mansinha, ela tá ali tão purinha, tão entregue. É algo muito profundo, sabe? Então a jumenta significa rebeldia, né? Dureza, e ovelha significa mansidão, obediência. Bom, Saul consultou a Deus, mas Deus não respondeu. Porque como é que vai uma pessoa desobediente, uma pessoa que não ouve a Deus, que só busca a Deus pelos seus interesses? Porque Saul queria mesmo era a glória dos homens, queria ser aceito pelos homens, né? Davi buscava a Deus e sempre Deus respondia nos mínimos detalhes. Posso fazer isso? Pode. Se eu acho que eu vou para um lugar, vai. Se eu acho que eu devo fugir para outro lugar, foge. Eu vou vencer, vai. Então Deus está buscando homens que buscam a Deus nos pequenos detalhes. Saul não ouvia o que Deus dizia. Deus dizia para fazer uma coisa, Saul ia lá, fazia outra. Davi já obedecia em tudo. Saul não valorizava as coisas de Deus. Davi valorizava a estola sacerdotal. Quando você lê aqui, você vai ver em alguns eventos que Davi se apegava à estola sacerdotal. Davi honrava o sacerdote, Davi honrava os profetas. Sabe o que eu não li uma parte aqui, mas sabe o que Saul fez quando aquele sacerdote ajudou Davi? Aquele sacerdote que deu o pão, que deu a espada, Saul mandou matar ele, toda a casa dele. E aí fugiu um filho dele, que foi o que foi caminhar com Davi e que tinha essa estola sacerdotal. Davi não valorizava as coisas de Deus. Saul não teve temor. Irmãs, desculpa quando eu erro as palavras, tá? Saul não tinha temor de Deus. Você já imaginou o que é mandar matar o sacerdote do Senhor com toda a sua família por causa do seu capricho? Porque ele soube que esse homem deu pão para Davi, que era um homem que ele estava perseguindo, inocentemente. Bom, Davi traz a arca, Davi ensina o povo
a amar a presença de Deus. Davi vai demonstrando no seu reinado, olha, Deus na frente, Deus conosco sempre. Saul peca e fica preocupado com o povo. Samuel, vai comigo. O que o povo vai dizer, Samuel? Me dá um apoio moral agora. Davi pecou, mas ele se arrependeu, mesmo sabendo que ele ia sofrer as consequências. Davi entendeu que feriu o coração de Deus. Quando Davi peca, que ele é confrontado pelo profeta, ele não jogou a culpa em ninguém, como fez Saul. Não, mas eu fiz isso por causa do povo. Davi não, Davi diz, pequei contra o Senhor somente. E ele morre em ditosa velhice. Morre velhinho, né? Quietinho, deitadinho lá na sua cama, reinou 40 anos. Então a palavra de hoje é essa, irmãs. A moral da história é, vamos sondar nosso coração. Vamos sondar nosso coração. Nós estamos nessa terra, Deus está chamando homens e mulheres. Às vezes nós começamos bem, começamos juntos, né, com homens de Deus, e de repente a coisa desbandera. Vamos guardar nosso coração, vamos sondar nosso coração, vamos ser sinceros com o Senhor, vamos nos arrepender, porque o Senhor é um Deus de misericórdia e de chance. Se Saul tivesse arrependido desde lá do começo, né, se ele tivesse arrependido, se ele tivesse se exposto, falado com o povo, olha, errei, vamos consertar aqui junto, eu tenho certeza que o Senhor tinha dado uma chance para ele. Mas Deus deu a chance e ele não acolheu aquela chance. Então a palavra que eu tenho para hoje é isso. Depois, quando vocês estiverem lendo, porque nós estamos ainda no capítulo 11, né, nós estamos ainda lendo agora, depois do que Saul foi ungido, isso aqui tudo vai já dar uma esclarecida quando vocês forem ler. Então essa é a palavra de hoje. Guardar o coração, ouvir a voz de Deus, se entregar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana. O Senhor ainda tem muitas coisas para derramar sobre nós, muito conhecimento, muita graça de Deus. Bom, irmãs, eu não estou conseguindo postar videozinhos mais, não sei porquê. O vídeo fica branco, só fica a voz. Algumas de vocês devem ter visto isso aí, que um dos vídeos que eu postei para trás não abriu, tá? Primeiro que o WhatsApp ele não permite você postar um vídeo mais longo. Tem que ser bem curtinho. E tem vídeos que eu fiz mais longos, mas não dá para postar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um link dos vídeos que estão no YouTube. Eu postei os vídeos no YouTube. Não postei todos os vídeos da minha viagem ainda, porque é muito trabalhoso, tem que editar e tudo. Mas tem vídeos lá, eu vou colocar a playlist, tem os vídeos lá, por exemplo, dessa cidade, Bet-Saá, onde Saul morreu, né? Ali explica melhor o que aconteceu ali com a cidade. Se não tiver explicado, eu falando, tem escrito, eu escrevi ali o que significa. Então eu vou deixar caso alguém queira conhecer melhor esses vídeos no YouTube, tá? Porque não está entrando os vídeos aqui. Bom, a música que eu vou deixar hoje é uma canção maravilhosa, tá? Que eu senti do Senhor, já tem uns 2 dias que eu queria botar essa música em algum devocional, eu não sabia qual seria, e essa música, ela fez essa cantora, ela fez uma ministraçãozinha pequenininha, e ela está chamando, né, os adoradores para dançar com o Senhor, que Deus está chamando os adoradores para dançar, apesar de ser um tempo de crise, irmã, apesar de ser um tempo muito ruim, Deus está chamando seus adoradores, está chamando as pessoas para uma intimidade maior com Ele. E eu quero deixar essa canção, e eu quero deixar um videozinho também, que é onde ela faz essa pequena ministração, tá? E depois eu conto para vocês uma experiência sobre essa canção, amanhã, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E até mais.